Então, a definição de vacina é um produto biológico capaz de induzir uma resposta imune contra um determinado patógeno e que mimetiza, ou seja, imita, né, tenta imitar uma resposta à infecção natural. Ela nem sempre consegue suprimir totalmente o patógeno, né? Mas ela tenta, com isso, suprimir, destruir ou inativar esse patógeno, fazer com que ele seja um pouco mais brando. Né? Precisa conter componentes que sejam semelhantes à doença oficial, né? Ela tenta imitar a doença. Então, ela precisa imitar em algum aspecto, né? Normalmente nas proteínas desse patógeno, para que o organismo responda àquela proteína achando que realmente é o patógeno oficial, né? Alguns tipos de vacinas que é o vírus vivo, o agente vivo enfraquecido, né? Como, por exemplo, se a gente pega desses experimentos que eu citei aí do Jenner, ele pegava o agente da varíola bovina vivo, ele não inativava aquele agente, né? Só que isso não é um bom exemplo, porque na verdade aquele era já um agente mais fraco do que o ideal, do que o oficial, né? Do que a varíola humana. Mas a gente faz isso com alguns agentes, por exemplo, febre amarela. É o vírus da febre amarela, a vacina que a gente tem hoje disponível é o vírus da febre amarela atenuado. Ele não está morto, ele está atenuado. Né? Então, há a replicação do agente, ele está ali vivo, só que um pouco mais fraco. Então, ele consegue induzir uma resposta imune, porém, numa menor replicação. Né? Então, algumas vacinas precisam de várias doses para poder dar uma resposta igual à doença original, né? Eu coloco aqui essa ilustração para mostrar, para lembrar que ele está vivo, então a gente está vivo, mas um pouco zonzo ali, um pouco enfraquecido. Exemplos hoje que a gente tem dessas vacinas são BCG, rotavírus, que é uma vacina oral para criança, basicamente, a vacina oral de pólio, que foi retirada ano passado do calendário nacional, né? Hoje a gente só tem a vacina de pólio inativada, sarampo, cachumba e rubéola, varicela, febre amarela, que eu acabei de falar, e dengue. Algumas outras vacinas, elas são inativadas. O agente, ele não está vivo, né? Então, coloco aqui essa foto mostrando um vírus morto. Não tem replicação do agente, então, nesses casos. São necessárias múltiplas doses, às vezes mais do que as vacinas vivas. Algumas vacinas vivas, elas protegem com apenas uma dose. As inativadas, como elas não têm essa capacidade do agente vivo de replicar, em geral, são necessárias mais doses. E aqui eu coloco vários exemplos de várias técnicas que existem. Algumas são agente morto inteiro, simplesmente pega a bactéria e mata, como por exemplo coqueluche, a inativada da polio, a hepatite A. Algumas é o agente fragmentado, influenza, né? Muitos pacientes perguntam: eu posso pegar gripe quando eu tomo vacina de gripe? Não, não pode, né? A gente vai até discutir isso mais à frente. É o vírus não só morto, como fragmentado. É impossível que ele consiga causar alguma doença. Algumas vacinas, isso é interessante, são feitas de toxoides. Toxoides são as toxinas, né? São como se fossem toxinas produzidas pelo agente. Então, a de tétano e difteria, eles pegam a toxina do tétano e transformam em vacina, né? Não é o agente, não é o Clostridium tetani, bactéria, é a toxina que ela produz. Algumas são de subunidade de proteína, como hepatite B e meningite. Existem as vacinas conjugadas com proteínas, que são polissacárides conjugados com pedacinhos de proteína. VLP, que é Virus Like Particle, esse nome aí do inglês, partículas semelhantes ao vírus, porém sem material genético. E a de vetor viral e RNA mensageiro, né, que é muito importante lembrar que são inativadas. Aqui de novo, né, um esquema dessas vacinas, estão lembrando que tem as vivas atenuadas e todas as outras plataformas vacinais que eu citei são consideradas inativadas. Eu vou falar alguns conceitos também, tá, pessoal? Então, adjuvante é uma substância que estimula, né, e aumenta a magnitude de duração da resposta imune. Várias substâncias são usadas para isso, né? Antigamente, o pessoal usava óleo de fígado de tubarão, de bacalhau, aquelas coisas. Eles descobriram que essas substâncias oleosas estimulavam
o sistema imune, e é baseado nisso que é, colocou-se o esqualeno aí como um adjuvante. Isso era um adjuvante usado muito no passado. Hoje em dia são adjuvantes mais simples, né, que são produzidos com alguma substância, como por exemplo alumínio ou lipossomos, agentes de cápsulas lipossômicas, que também são cápsulas com uma certa capacidade aí lipídica, né, tentando imitar o esqualeno. Todas essas substâncias, quando vocês ouvirem falar de adjuvante, são substâncias que ajudam a vacina a funcionar melhor, tá? E a resposta das vacinas não é a mesma para todos os tipos de pacientes. Eu acho que vocês ouviram falar isso muito na pandemia, né? Todos os brasileiros viraram um pouco especialistas em vacina na pandemia. Aí, mas para a gente tentar entender isso, né? Eu acho que vocês ouviram dizer, os idosos, tem que deixar os idosos isolados, eles estão correndo mais risco. Mesmo quando chegou a vacina, a gente ouvia falar isso. Porque, mesmo eles sendo vacinados, as vacinas nos idosos funcionam menos, né? São pessoas com um fenômeno que chama imunossenescência. O próprio organismo já começa a ter uma queda do sistema, sistema imune, né? As condições imunológicas começam a declinar com a idade. Então, os idosos, os imunocomprometidos por qualquer causa, crianças, nos primeiros meses de vida, elas recebem anticorpos maternos. Esses anticorpos, às vezes, enquanto eles estão sendo depurados ali, eles atrapalham também na resposta vacinal, tá? Então, esse slide mostra que tem agentes, como fala, aspectos do hospedeiro que diminuem a resposta imune, mas também aspectos das vacinas, né? Algumas vacinas estimulam alguns tipos determinados de resposta